Todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: nem sempre estamos onde gostaríamos de estar. E para isso nós vamos usar uma passagem onde Paulo, ele estava em um lugar onde não havia planejado. E vamos abrir então a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, e eu vou ler do versículo 3 ao 8, que diz assim: Ora, havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, apegou-se-lhe à mão. Quando os indígenas viram o réptil pendente da mão dele, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam que era um deus. Ora, nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao homem principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e desinteria, o pai de Públio. E aí Paulo foi visitá-lo, e havendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Até aí. E eu gostaria que você pensasse e respondesse as seguintes perguntas: você está onde gostaria de estar? Não foi um furacão de tragédias que jogou você neste lugar? Onde você está faz parte do seu mapa de viagem? Nem sempre podemos responder positivamente a estas perguntas. A situação piora quando estamos onde não planejamos estar. O tempo passa e a mudança não chega. Mas o retorno à direção ideal para nós não acontece. Mas por que esses atalhos na estrada? O que fazer nessas paradas da vida? Então observe o que aconteceu certo dia com o apóstolo Paulo. Ele estava indo na direção de uma grande conquista, viajando para a cidade de Roma, onde encontraria grandes líderes políticos da sua época e teria a oportunidade de compartilhar com eles o cristianismo. Porém, na viagem, ele e os seus companheiros enfrentaram um grande temporal que destruiu toda a embarcação e os forçou a nadar até uma ilha chamada Malta. Não era plano parar em Malta. Antes do naufrágio, quando os ventos e outros perigos açoitavam o navio, Paulo já afirmara para todos que Deus lhe garantira a conquista do objetivo. Então, eu pergunto, por que é necessário, no mar da vida, sermos forçados a parar em ilhas onde não planejamos estar? Em Malta estava chovendo. Fazia muito frio e ainda mais, Paulo ficou 3 meses neste lugar. Nesse texto, Paulo foi picado por uma cobra venenosa e os nativos sabiam que a morte era certa. Para os parcos recursos humanos, principalmente ali, não havia saída. Mas Paulo sobreviveu. Por mais maduro que você seja, nas ilhas você crescerá um pouco mais. Você andando com Deus tem capacidades sobrenaturais. Aquela ilha foi muito providencial, pois no temporal em alto mar eles perderam tudo. Paulo e todos os companheiros de viagem teriam morrido de fome se não parassem ali. Mas não foi somente isso. Não receberam somente o sustento para sobreviverem. Em Malta também foram reabastecidos para prosseguir viagem e com melhores suprimentos. Isto é, ganharam muitos presentes para levar na continuação da viagem. Nossa vida é saqueada pelas adversidades.
e outras vezes, para sobrevivermos, precisamos jogar fora coisas de grande valor. Daí, uma parada imposta por Deus, mesmo quando não compreendida, sempre faz muito bem, pois também sempre será um posto de restabelecimento. Paulo viajava como prisioneiro. A tempestade em alto mar arrebentou com o barco, com a sua prisão, mas não arrebentou com Paulo. Ele agora estava mais livre e solto naquele lugar. As tribulações são usadas para quebrar algemas, curar traumas que nos amarravam, arrancar empecilhos que nos limitavam e gerenciavam o nosso comportamento, ampliando assim o nosso espaço de ação. A verdade é que era de fato necessário parar naquela ilha para reabastecerem, para abençoarem outras vidas, para conhecerem um pouco mais sobre o poder de Deus, para se libertarem das amarras que os prendiam. E o que Paulo fez naquele local? Paulo ajuntou gravetos. Ajuntar gravetos é trabalhar, é assumir e desenvolver tarefas, por mais simples e humildes que sejam. Mas muitos estão adoecendo nas ilhas porque ficam esperando pelos outros, tentando tirar ao máximo vantagens de serem vítimas de fatalidades. E eu digo a você, reaja. Na igreja, no trabalho, em casa, faça mais. Se esforce mais. Ajunte gravetos. Em Malta, Paulo descobre muitos enfermos e se dispõe a ajudá-los. Observe. Primeiro foi o trabalho braçal, depois o espiritual. Você também pode ser útil, tanto materialmente quanto espiritualmente. Semeie o evangelho no lugar onde você está, de uma forma relevante, prática e com criatividade. Na ilha, Públio era um homem de recursos, mas esses eram insuficientes para levar a cura física até o seu pai. Muitos outros moradores não eram náufragos e possuíam casa e comida, mas não gozavam do que Paulo possuía, o dom da cura. A mão que saiu cheia de recursos da ilha foi a mão que juntou gravetos, foi a mão colocada sobre os doentes e que ministrou bênçãos. Foi a mão mordida pela cobra e que venceu o mal. Não fique tentando explicar por que isso lhe aconteceu ou então por que você está aonde se encontra. Você percebe no texto bíblico que Paulo foi acusado injustamente? Porém, não há registro de resposta ou explicação da parte de Paulo. Não há contestação. Aqueles que o julgam por causa dos desastres que lhe sobrevieram, mais cedo ou mais tarde, vão ter que reconhecer que você é de Deus e ainda mais, vão precisar de você. Acusações injustas doem muito, mas não guarde mágoas. Continue servindo, ajuntando gravetos e abençoando naturalmente. Eles também vão mudar de parecer sobre você. Cada segundo que passa sem a chegada da solução alimenta o nosso desânimo. A comodidade vai promovendo a nossa adaptação, nos instalando e enraizando na ilha onde fomos lançados. Mas isso não aconteceu com Paulo. 3 meses depois do desastre, um navio alexandrino que invernara na ilha seguiu viagem para Roma. Lá estava a oportunidade para o apóstolo prosseguir viagem. Apesar do sucesso na estada, do seu espaço conquistado, Paulo não pediu nem a Deus e nem aos homens para continuar estabelecido ali. Ele partiu. Não há relato na Bíblia sobre o julgamento de Paulo. Acredita-se que o caso tenha sido arquivado. E depois de anos de espera, Paulo recuperou a sua liberdade. As tragédias, as mudanças de rota, as paradas bruscas
não são o fim da nossa caminhada. É possível chegar ao objetivo, apesar das interrupções. E eu te digo, mesmo que o seu barco tenha arrebentado, mesmo encontrando cobras venenosas, sendo mal falado, mesmo enfrentando chuva e frio, não sepulte os seus sonhos nas ilhas. Mesmo passando a ser bem tratado, ou se adaptando à nova realidade, não perca a primeira oportunidade de retornar à sua rota na direção do seu ideal. O gostoso do sonho não é tão somente chegar a um objetivo, é carregá-lo, é caminhar em sua direção. O gostoso dos sonhos é sonhar. Você pode estar estacionado muito próximo da sua conquista, do endereço da sua meta. A diferença está em como nos hospedamos nelas. E a melhor sugestão é caminharmos intimamente com Jesus. E Paulo, devido à sua intimidade com Deus, foi jogado naquela ilha com uma promessa de Deus. Com Jesus na ilha, você tem força para superar todos os adversários. Amor para investir naqueles que já falaram mal de você. Suprimentos para você sair melhor do que entrou e esperança para não se acomodar e desistir, por mais tempo que demore a solução. Com Jesus, a sua ilha será apenas uma fase. Malta, do grego melita, quer dizer refúgio. De fato, aquele lugar, inicialmente estranho, se tornou um grande e abençoado refúgio para os náufragos. Jesus também lhe ajudará a rever a definição do lugar onde você está. De repente, não uma antessala do inferno, pode ser o seu refúgio de tempestades e local onde outros tantos privilégios estão à sua disposição. Aproveite melhor esta parada. Você já assumiu um compromisso sério de caminhada com Jesus? Ele está no barco do seu coração? Então eu te digo, a vida só tem sentido quando a gente vive intensamente com Jesus. Amém? Então vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento nós estamos aqui diante do Senhor para lhe pedir, Pai, que não venhamos reclamar, murmurar ou simplesmente desistir em razão de uma dificuldade, de uma adversidade ou até mesmo de uma tragédia, tal como aconteceu com Paulo. Não, nós vamos saber que tudo na vida tem um propósito e vemos nessa passagem que nós lemos no início que Deus tinha um grande propósito na vida de Paulo e também dos habitantes daquela ilha. E Paulo foi usado grandemente e sobrenaturalmente para abençoar todos aqueles habitantes. E também eu digo a você que você pode ser um instrumento de Deus, não importa onde você se encontre. E por isso que nós possamos hoje agradecer ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.